Boa noite, queridas amigas, queridos amigos do Centro Espírita Caminheiros da Luz. Que a paz do nosso amigo imparável, nosso Mestre Jesus, possa nos acompanhar nesta noite, nesse nosso singelo encontro, no qual paramos um pouco das nossas vidas atribuladas, os nossos interesses mundanos do cotidiano, para nos voltarmos a Ele, a nossa luz, a nossa plenitude, aquele que nos guia, que nos espera no caminho da verdade, no caminho da vida eterna. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao convite da direção da casa, em nome da Renata, dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Ainda mais agora que nos aproximamos do Natal, estamos mais próximos dessa época que se convencionou denominar de renovação, em que, querendo ou não, nos voltamos ao nascimento do nosso mestre amigo, ao nascimento de Jesus, e também, por que não dizer, em que nos voltamos às possibilidades do nosso renascimento, da nossa reforma íntima, dos nossos projetos de aperfeiçoamento pessoal enquanto espíritos eternos. E é nesse contexto que hoje eu proponho uma conversa sobre a humildade. E a humildade é engraçada porque normalmente quando se diz humildade, quando se fala em humildade, é como aquela lição da escola que a gente fala, humildade eu já sei, pula essa página aqui, pula esse trecho, humildade eu já sei, eu sei o que é humildade. Humildade é o oposto de orgulho, né? Não é isso que normalmente se diz? Então a humildade, muitas vezes, embora uma virtude tão importante, é relegada a segundo plano. E pior do que isso, ela às vezes é meio confundida com algumas atitudes que nós aprendemos na nossa sociedade, aqui na nossa sociedade terrestre, do mundo de provas e expiações, que nós aprendemos como corretas e que são práticas, condutas que sufocam a humildade e nos impedem de ver e vivenciar essa virtude no modo como Jesus nos trouxe há 2000 anos. É por isso que muitas vezes nós confundimos humildade com uma atitude servil, com uma atitude omissa, com aquele mongezinho que fala baixo, que não contesta nada. Também, às vezes, com uma atitude covarde, uma atitude tímida diante dos fatos e dos problemas que enfrenta na vida. Essa confusão é que eu proponho que nós desenrolemos esse fio, tiremos esses vernizes que a sociedade nos impõe e tentemos enxergar a humildade de uma forma diferente, a partir, claro, da codificação de Kardec. Mas mais do que isso, eu queria chamar a atenção para o fato de que muitas vezes nós deixamos de atentar para a profundidade da virtude da humildade. Muitas vezes a nossa análise não traz a dificuldade que é verdadeiramente sermos humildes e as implicações que essa dificuldade tem para o nosso objetivo da reforma íntima. Como vocês sabem, Kardec disse que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço para conter as más inclinações, ou seja, para o esforço da reforma íntima. Então é importante que nós saibamos conectar a humildade com o nosso projeto de reforma íntima. E a humildade, meus amigos, não podemos deixar de iniciar com esse tema, senão pelos ensinamentos do próprio Jesus, já que a humildade é a base de inúmeras das passagens de Jesus, e se vocês pararem para observar no Evangelho segundo o Espiritismo, a segunda bem-aventurança mencionada é bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Ou seja, primeiro Kardec traz bem-aventurados os aflitos e depois já traz os pobres de espírito. E Kardec esclarece que por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. E não só essa passagem, mas em várias outras Jesus nos chama a atenção para a humildade. Eu não poderia deixar de ler essas passagens, porque elas não são tão longas, e é importante para exemplificarmos o que estamos tentando trazer, ou seja, a importância que tem a humildade dentro dos ensinamentos do Cristo. Veja, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade,
que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. E depois, em outra passagem, já no final das reflexões, quando a mãe dos filhos de Zebedeu pede que um sente à direita e outro à esquerda de Jesus, Jesus conclui a lição dizendo: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário. Aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Veja, Jesus não só coloca a humildade em diversas de suas passagens, como coloca a si mesmo numa posição de humildade, de servidão, e coloca essa servidão como uma condição para ingressar no reino dos céus. Vejam a centralidade da humildade para a doutrina cristã e, como veremos também, obviamente, aprofundando, para a doutrina espírita. Vejam outra passagem do Evangelho. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será abaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Vejam, mais uma passagem que Jesus coloca a humildade como uma condição fundamental do verdadeiro cristão. E quando a gente passa a analisar essa questão da humildade, por que Jesus colocou ela de forma tão importante? Por que a humildade? Por que não o outro? Por que não a caridade? Por que justamente a humildade? Kardec já nos explica logo de início. Logo no primeiro comentário deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca aqui: dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Vejam então que reflexão importante de Kardec, porque Kardec coloca a humildade como a base do ato de submissão a Deus. E vejam como isso tem reflexos muito importantes na nossa vida. Porque veja, se eu não sou humilde, eu não consigo me submeter a Deus. O que significa eu me submeter a Deus? Significa eu aceitar as provas que eu passo pela vida, eu aceitar as consequências dos meus atos, eu aceitar a lei de Deus. Se eu não consigo me resignar ao que me acontece na vida, como eu posso ter paz de espírito? Como eu posso crescer enquanto espírito imortal? Se eu não consigo essa conexão com Deus, essa conexão que envolve submissão. É claro que não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Eu busco Deus e me submeto às suas leis, porque sei que Ele é o Criador do Universo, causa primária de todas as coisas, o ser perfeito, infinito em amor, infinito em bondade, infinito em justiça, porque eu sei que sem Ele eu não posso caminhar. Assim como Ele me reconhece como seu filho, e infinitamente bondoso,
me dá as oportunidades de ser um co-criador do seu universo. Mas nessa via de mão dupla, é inevitável que eu me submeta à sua lei de amor, justiça e caridade, mas me submeta. Como eu vou me submeter ao Criador do universo e resignar-me diante de suas leis, se eu ainda tenho o espinho do orgulho em meu coração, se eu me considero superior a Deus, superior aos meus irmãos, superior aos meus iguais? Não há como, portanto, sequer iniciarmos um estudo de qualquer doutrina espiritualista que coloque Deus, o Deus único, o Criador do universo, muito menos então os ensinamentos de Jesus, se não formos humildes, se não soubermos cultivar a humildade em nosso coração. Mas não para por aí as reflexões da humildade em nossas vidas, porque para além de um ato de submissão a Deus, a humildade é uma virtude que implica a contraposição ao orgulho. E o orgulho é, em inúmeras passagens do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a chaga da humanidade. É o escolho, o obstáculo para a nossa caminhada, para a nossa evolução aqui na Terra. E quando eu trabalho com a noção de humildade, se contrapondo ao orgulho, eu começo a ver que a humildade condiciona outras virtudes. E por isso se estabelece de forma basilar tão importante. Veja, na lição O Orgulho e a Humildade, um dos textos mais bonitos do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito Lacordaire trata justamente dessa comparação entre humildade e orgulho, mas sobretudo de uma equiparação da humildade com a caridade. Em um determinado trecho, Lacordaire coloca: sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Mais à frente, Lacordaire coloca: todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Então veja, a partir do momento em que eu não consigo me colocar como um ser igual aos meus irmãos, veja, um ser que se submete a Deus e que também se considera igual aos seus irmãos, que foram criados também pelo mesmo Deus e que estão também fadados ao mesmo destino, o da felicidade eterna, o da paz eterna. Quando eu não consigo entender essa minha posição de equivalência com os meus irmãos, eu sequer consigo ser indulgente, eu não consigo ser caridoso, eu não consigo desenvolver qualquer tipo de empatia, porque a empatia pressupõe que eu consiga me colocar no lugar do outro. Como eu vou me colocar no lugar do outro se eu me considero superior ao outro? Como que eu poderia empreender qualquer tipo de ação tendente ao próximo, tendente a auxiliar ao próximo, se eu não consigo me colocar numa condição de igual, numa condição de igualmente sofredor, igualmente equivocado nas batalhas da vida? Até porque, como veremos adiante, se eu não tenho humildade, eu não reconheço meus erros, eu não reconheço meus defeitos, eu reconheço os defeitos do outro, mas os meus não. E assim eu não consigo amar, porque eu crio uma crisálida em torno de mim, eu crio uma bolha em torno de mim, uma bolha que me afasta de conseguir enxergar o outro. A falta de humildade, o orgulho nos cega, e nos cega da pior forma possível, porque cega os nossos corações, cega o nosso olhar espiritual, cega a nossa capacidade de enxergar o outro como alguém que necessita de tanto perdão e de tanto amparo quanto eu mesmo preciso. E a partir do momento em que eu tenho a humildade de me submeter a Deus, eu me conecto com Ele, eu consigo ver nele todas as potencialidades, e ao ver nele tudo isso, eu vejo na criação dele, todo o espaço para eu atuar, e todo o espaço então para eu atuar como igual aos meus irmãos. Isso é humildade. Humildade é igualdade e humildade é caridade. Não tem como eu exercer a caridade sem exercer a minha humildade, porque senão será uma mera esmola. Agora, a partir do momento que eu me conecto com o meu próximo e enxergo nele todas essas potencialidades, também defeitos que eu enxergo em mim,
aí sim há a verdadeira caridade. Aí sim há um verdadeiro ato de amor. E é por isso que Raul Teixeira, numa comparação sensacional, em uma palestra na Federação Espírita do Paraná, coloca que a humildade é a trilha sobre a qual o amor se move. Ninguém consegue amar se não for humilde. Claro, claro. Como eu vou amar alguém que eu considero meu inferior? Como eu vou amar alguém se eu não consigo ver virtudes em ninguém senão em mim mesmo? Como eu poderei ter um ato genuíno de amor, de abnegação e desprendimento se eu continuo atado a esse padrão de pensamento que me cega e que me mantém atrelado a falsas virtudes que eu carrego e que me impede de enxergar as minhas próprias sombras que todos nós temos? Então veja, a humildade é a trilha sobre o qual o amor se move. E continuando, dentro dos ensinamentos de Jesus e do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem muito importante também sobre a trave e o argueiro no olho. Aquele velho ditado do cisco, o cisco no olho do outro, né? O cisco no olho do outro a gente vê. Agora, a trave, o caminhão no nosso olhar, nós não vemos. Vejam que interessante essa passagem de Jesus e como ela se conecta com o que acabamos de dizer e também vai fazer o link com o nosso próximo passo, nosso próximo assunto no tema da humildade. Em Mateus, Jesus diz: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizer ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. E aí então Kardec comenta: uma das insensatez da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse de certo modo transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem, bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Veja então que interessante, já em outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados os que são misericordiosos, novamente volta a lição da humildade. A lição da humildade como contraponto ao orgulho e como a necessidade de cultivar essa virtude dentro de nós para que possamos efetivamente evoluirmos enquanto espíritos imortais. E como não praticarmos a humildade nos impede de caminhar adiante e nos impede de implementarmos verdadeiramente a reforma de nós mesmos. Agora, é claro, como vocês podem ver, a humildade verdadeira não é a humildade do servil, não é a humildade do tímido, não é a humildade da covardia. A humildade é a humildade da coragem, porque é necessário coragem para ser humilde. É necessário coragem para enxergar os próprios defeitos. É necessário coragem para enxergar no outro, muitas vezes o nosso ofensor, alguém digno do nosso amor. É necessário coragem para reconhecer-se igual no mar de pessoas, igual em necessidades, igual em potencialidades. É necessário coragem. É necessário coragem para se colocar-se como humilde no mundo de provas e expiações que tanto nos ataca com as necessidades materiais, que muitas vezes nos aprisionam a um ciclo insensato de ações delituosas. É necessária humildade para libertar-se disso.
e é necessário coragem para ser humilde. Então, temos que entender a humildade como uma atitude perante a vida. A atitude daquele que tem coragem de enxergar a si mesmo para, reformando-se, ser capaz de verdadeiramente amar o próximo. E essa lição de humildade continua, e aí eu entro no ponto da profundidade que eu falei no começo da nossa conversa. A profundidade da humildade. A humildade não é a postura do monge bondoso, do monge que não se contrapõe a nada, do monge que escuta tudo passivamente. Não é essa a virtude da humildade, não é essa a sua profundidade. Essa é quase, tem a superficialidade de uma regra de etiqueta. Como comer com garfo, como me portar em sociedade, o que falar, o que não falar. Isso é uma regra de etiqueta, isso é superficial, mas se fosse isso a humildade, nós não precisaríamos que Jesus tivesse vindo até nós para nos ensinar o verdadeiro caminho. A humildade é muito mais que isso, e quando nós lemos com atenção a lição do argueiro e da trave do olho, nós começamos a perceber o alcance da humildade enquanto virtude do homem, do espírita, do cristão. Porque Kardec coloca bem claramente, para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse de certo modo transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Veja, a humildade é uma condição para eu enxergar o outro, como eu disse antes, mas uma condição para eu enxergar a mim mesmo. E aí nós entramos então no campo da reforma íntima, porque não há reforma íntima verdadeira sem humildade. Isso também é muito importante, porque é muito comum eu digo isso por mim mesmo, nós espíritas, quando abraçamos a causa espírita e abraçamos o Evangelho de Jesus, nós de imediato nos consideramos já então plenamente afeiçoados a todas as lições do Cristo. E nos consideramos então já prontos para a reforma íntima. Mas nós esquecemos de aceitar e de compreender a dor que é o processo de reforma íntima. A reforma íntima não é um processo de conhecimento dos ensinamentos do Cristo, das reflexões de Kardec. A reforma íntima é um processo de conquista de nós mesmos. É um processo de plenitude interna que envolve tropeços, dores, quedas e que envolve levantar. E que envolve saber olhar para isso que nós somos. Olhar para isso, essa bagagem que nós carregamos. Essa bagagem muitas vezes inconsciente que carregamos de outras vidas. E envolve saber olhar para isso. E olhar para isso muitas vezes é doloroso. E por isso que humildade é coragem. Porque é necessário coragem para ter a humildade de reconhecer que erramos. É necessário humildade. É necessário coragem para termos a humildade de reconhecer que há uma sombra ali dentro de nós. Uma sombra que é difícil de tirar. Mas que cabe apenas a nós vencermos esse obstáculo. É necessário coragem para entender que nós somos espíritos imperfeitos, que cairemos, mas que também levantaremos. E veja então como a reforma íntima se coloca como um aspecto primordial e por que eu estou trazendo essa questão da reforma íntima conectada com a humildade. Na questão 122 do Livro dos Espíritos, que é uma das questões mais importantes, difícil eleger uma questão mais importante no Livro dos Espíritos, porque são tantas reflexões valiosas, mas a questão número 122, na 122, sem contar as letras, o Kardec está perguntando sobre o livre-arbítrio. E os espíritos respondem que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. E que essa consciência de si mesmo, essas ações do espírito, pautadas no livre-arbítrio, são influenciadas por agentes externos. E quando o Kardec pergunta de onde vêm essas influências que são exercidas sobre o livre-arbítrio, os espíritos respondem que dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. E na letra B da questão 122, que é o ponto importante mais importante dessa questão, Kardec pergunta: tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? E aí os espíritos respondem, ou seja, essa influência dos espíritos, ela vai até quando?
só quando ele é um espírito primitivo, continua para sempre? Como é isso? E os espíritos respondem: acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Vejam então que nessa questão, Kardec e os espíritos respondem a Kardec que a influência dos espíritos é algo normal em nossa vida e que, de certa forma, nós só estaremos livres dessas más influenciações, dessas más inclinações que são potencializadas pelos nossos irmãos desencarnados, a partir do momento em que nós conquistarmos, tivermos o império de nós mesmos. Então veja como a caminhada espiritual é uma caminhada de conquista de nós mesmos, conquista da nossa plenitude, conquista da nossa essência, porque em síntese, quando estamos atrelados à matéria e atrelados às paixões, atrelados às nossas más inclinações, aos nossos desvios, a verdade é que nós não somos donos de nós mesmos. A verdade é que quando nós sucumbimos à matéria, aos desejos materiais, aos vícios da matéria, vícios morais, vícios materiais da matéria, nós simplesmente não somos donos de nós mesmos. Nós não temos o controle da nossa caminhada espiritual. E como eu adquiro o controle dessa nossa caminhada espiritual? Mediante a reforma íntima. E como eu faço a reforma íntima? Questão 919. Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os espíritos respondem: um sábio da antiguidade falou disso. Conhece-te a ti mesmo. E então, na 919A, Santo Agostinho dá a resposta a Kardec sobre como conhecer a si mesmo. Numa das respostas mais memoráveis desse livro, Santo Agostinho fala: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Veja, o exame profundo de reforma íntima que Santo Agostinho, de conhecimento de si mesmo, que Santo Agostinho fazia todas as noites. Agora eu pergunto, nós somos capazes de fazer esse exame? Nós somos capazes de fazer esse exame de forma verdadeira? Se nós não tivermos entronizado em nós mesmos com coragem a humildade, enquanto virtude básica do cristianismo, nós não seremos capazes de fazer esse exame e qualquer esforço de reforma íntima será vão. Se eu não conseguir olhar para mim mesmo e enxergar os meus defeitos e as minhas quedas do dia, eu simplesmente continuarei no mesmo automatismo, repetindo os mesmos padrões de comportamento que eu repito há tantas encarnações. Se eu não tiver humildade, eu sou incapaz de fazer qualquer tipo de reforma íntima verdadeira. Essa é a lição de humildade. Essa é a coragem que Jesus espera de nós. Porque Jesus sabe os nossos defeitos. Nós sabemos os nossos defeitos? Nós examinamos a nossa consciência em busca não de culpa, em busca não do remorso, da tristeza, mas em busca de nossas sombras, aqueles aspectos que doem quando cutucamos? Será que nós estamos revisitando a nossa consciência com verdade, com coragem? Ou seja, estamos sendo humildes? Os nossos atos de amor ao próximo estão sendo atos verdadeiros? Estamos efetivamente nos conectando com as pessoas? Esses são questionamentos que a humildade nos traz no bojo do nosso esforço de reforma íntima. E é muito fácil, meus amigos, nós nos desviarmos desse caminho. É muito fácil nós esquecermos de fazermos essa autoavaliação da nossa capacidade de sermos humildes. É muito fácil. É por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Vigiai não apenas as sugestões de fora, mas as nossas más inclinações de dentro. Vigiai e orai as nossas próprias propensões. Porque se nós estamos hoje, não nos enganemos, a chave da doutrina espírita é a chave que nos ensina da imortalidade da alma e das reencarnações, que nos ensina o caminho
para a felicidade eterna, que nos ensina que sempre teremos uma chance de nos levantarmos, mas é também a chave que nos ensina que se nós estamos aqui na Terra hoje, nós estamos às portas da reforma de nós mesmos. Nós estamos com o dever de olhar para nós mesmos e encontrarmos os nossos defeitos, porque eles estão claros. Jesus sabe quais são, os nossos adversários do plano espiritual sabem quais são. A questão é, nós sabemos olhar para dentro de nós mesmos e encontrar esses nossos vícios, esses nossos defeitos, essas nossas quedas, essas nossas más inclinações? A humildade é essencial para que possamos verdadeiramente empreender esse esforço de reforma íntima. E eu não poderia deixar de encerrar sem ler aqui um trecho pequeno do livro Jesus e a Atualidade, psicografado por Divaldo Pereira Franco e pelo espírito Joana de Ângeles. Joana diz assim, o texto é chamado Jesus e Coragem. Eu acho que vem bem a calhar. Inicia assim: a coragem de Jesus. A sua foi uma vida de constantes desafios. Em luta contínua em favor do bem, jamais deixou de agir corretamente, com desassombro. A mensagem de que se tornara portador, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade, dele fez o paladino da coragem. Nunca anuiu com um crime disfarçado de legalidade, com uma arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza, sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aquele fosse detestado e desconsiderado. Apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. Fez-se a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Conviveu com as pessoas ditas de má vida, sem receio de contaminação, com o total desprezo dos que possuíam privilégios em uma má vida, a qual se entregavam ocultamente. Sua palavra, suave ante os sofredores, tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores e dos pusilânimes, os quais nunca temeu. Em momento algum receou perder a vida, pois que para isso viera. Viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. Eis então, meus amigos, o nosso modelo, o espírito mais perfeito que veio à Terra. Jesus e coragem. Jesus é coragem. Vocês acham que diante de tanta coragem, alguém poderia dizer que aqui também não há humildade? A humildade de saber a missão que lhe foi confiada por Deus aqui na Terra e de agir de acordo com essa missão. Porque imaginem se Jesus tivesse adotado o nosso padrão terreno de humildade e não tivesse dito: eu sou verdade, o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus tivesse se omitido diante de tantas tentativas dos fariseus de subverterem seus ensinamentos, se tivesse se feito servil perante os poderosos, isso não é a verdadeira humildade. Jesus é coragem. Jesus é o nosso exemplo de humildade. E a coragem que Jesus teve para enfrentar os desafios da sua missão aqui na Terra é a coragem que precisamos para empreendermos a nossa reforma íntima, para empreendermos o nosso esforço de conquista de nós mesmos. Fica então aqui, meus amigos, essa singela lição da humildade, essas singelas reflexões sobre a humildade e o papel que a humildade tem em nossas vidas, em nosso processo de aprimoramento pessoal. Então, para encerrarmos nosso trabalho da noite, eu peço a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e amado Mestre,
que nos abençoe na conclusão de nossas reflexões e que, por misericórdia, permitam que seus emissários estejam juntos de nós, nos ajudem a edificar dentro dos nossos corações o santuário da humildade que nos permite enxergar no nosso próximo um irmão de caminhada imortal, um irmão que talvez tenha caído, mas um irmão que caminha conosco, assim como nós também já caímos e nos levantamos. Nos ajude, Jesus, a retirar de nossos olhos e dos nossos corações a venda do orgulho. Nos ajude a ver nossa esposa, nosso marido, o companheiro de luta, que às vezes pode errar, mas que precisa de nós ao seu lado, aos nossos filhos, que precisam da nossa orientação, que às vezes também podem errar, podem extrapolar, mas que nós saibamos enxergar neles, Jesus, os nossos caminhantes de humanidade, os nossos parceiros de caminhada na nossa jornada aqui na Terra, que saibamos vê-los como iguais, Jesus, e saibamos amá-los como o Senhor nos ama. Muito obrigado, Jesus, por esse banquete de luz, por esse banquete de paz, pela plenitude que preenche nossos corações nesse momento tão difícil da humanidade. Permita, Jesus, que os seus emissários caminhem conosco, agora e sempre, que assim seja.